Noite para você que tá chegando por aqui a mais uma edição da live que eu nunca fiz. Esse projeto que nasceu do meu coração, da inquietude de ver perguntas para pessoas como eu serem sempre feitas sobre um viés não tão interessante assim, sabendo que a gente tem muita coisa para contar. Ai, e a convidada de hoje tem. Ai, gente, eu falo dela e pra mim ela é sinônimo de liberdade. Vou convidar a Adri. Vamos, acho que agora vai, hein? Será? Será? Agora sim, olha isso! Ai, gente, que Você viu? bonita! Eu vim com uma pegada um pouco quemética, sabe? Uns brincos, assim, ó, Pois é, ó. pra gente Ouro, entrar nesse momento com tudo. Unhas douradas, olha, adoro. bem Oxum, é Oxum, né? Exatamente, bem-vinda, minha amiga. Estou aqui Obrigada, falando com amiga. as pessoas que estou ansiosa, nervosa, animada, é um misto de sensações aqui para esse dia, que não é. Meu pai gostava da palavra sem demagogias, porque eu sempre falo, né, que eu estou muito feliz de receber a convidada, mas é porque, gente, eu não tenho culpa se eu só tenho gente incrível caminhando comigo, entendeu? Isso. Idri, para mim, como eu disse, né, na introdução aqui, é sinônimo de liberdade. Durante a live eu vou falar por quê, mas, amiga, vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas aí pra gente descobrir quem é a Adriana Roque, assim, em essência, ok? Tá, ok, vamos. Perguntas profundas, vamos. Exatamente, que não tem conversa nossa que não seja profunda, gente. É Se verdade, pegar nosso é verdade. WhatsApp, tem podcast atrás de podcast. Mas eu ainda nutro aquela ideia de um podcast em conjunto. Com certeza, ó. Já vou deixar aqui, ó, tá registrado. Então vamos lá, amiga. Se você pudesse contar a sua história sem precisar passar aí pela dificuldade, por onde você começaria? Nossa, que pergunta boa. Primeira coisa, antes de respondê-la, eu quero agradecer você por esse espaço, por essa coragem, dedicação, é, de fazer isso, né? Assim, de trazer para esta rede em específico falar de assuntos que as pessoas não estão falando, né? Então, quando você me disse o nome da live, eu achei ótimo. Assim, a live que eu nunca fiz. Porque é tudo tão plastificado, né? As pessoas estão sempre falando as mesmas coisas. E a gente sabe, né, que via de regra também, as pessoas também estão falando as mesmas coisas, porque é o que é entregue, não vamos entrar nessa polêmica. Mas que bom, né, que você se propõe a fazer isso, porque eu acho que todo mundo que consegue ver as suas lives, elas se tornam melhores, assim. E eu acho que esse é um princípio, assim, acho não, né? Esse é um princípio africano, assim. Nós somos porque todos nós, né? Eu sou porque nós somos, assim, para nos tornarmos melhores mesmo, assim. Eu sou porque nós somos. Então, todas as pessoas que vêm à sua live, elas conseguem se conectar a isso, assim. Eu sou porque existiu a Angel. Muito obrigada pelas palavras. Estou curiosa em saber sobre liberdade. E vamos lá responder a sua pergunta. Vamos lá, não me enrole, não. Não, não vou Que te a enrolar. gente vai inverter aqui hoje, adoro. Se Então, se eu fosse, eu nunca pensei nisso, assim. Eu acho que é uma pergunta muito excelente, assim. Por onde eu começaria? Bom, se não fosse para falar da parte triste, eu acho que uma coisa, eu começaria dizendo sobre família é um sentido muito maior do que o que a gente ainda consegue dar. E por quê? Numa conversa com a minha irmã, ela me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim. Então, a minha resposta para você é: eu começaria dizendo que eu tive uma tia
que se dispôs muito a educar duas mulheres, assim, em que ela não escolheu ser mãe, mas ela foi mãe, assim. E por que que eu falo isso, né? Porque normalmente eu começaria com a história triste dos meus pais serem separados, e eles se separaram quando eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha acabado de nascer. E depois de um tempo, você percebe muito mais coisas bonitas mesmo na história. E eu acho interessante essa pergunta por isso. Porque a gente começa falando daquilo que não foi tão legal ou tão bom assim, para ir, às vezes, para o que foi legal. E, na verdade, assim, o que foi incrível na minha vida, e a minha vida começa aí, eu posso dizer isso, assim, é com a minha tia, hoje falecida, infelizmente, retornou aí para a natureza. Ela se dispôs a educar duas meninas, assim, que ela até então, né, ela não tinha pedido, eu não tinha registro da minha tia. Eu não sei se ela quis ser mãe, ela nunca falou sobre isso. Provavelmente era uma mulher lésbica, inclusive. E isso também nunca foi dito, assim. E por que que isso é interessante? Porque a minha irmã uma vez me disse algo que foi, ela estava na terapia dela, e a terapeuta dela falou assim: mas você foi adotada. E eu nunca tinha sacado isso, assim. A adoção na minha vida, ela é muito presente porque eu quero me tornar mãe pela via da adoção. Isso para mim sempre foi uma questão já pronta, assim, Uhum. já pensada desde muito cedo. E, e quando a minha irmã fala isso, eu pensei, gente, é mesmo, assim. E a adoção, ela é uma escolha, né? Porque para você adotar alguém, você escolheu, não tem como. Gente, entendam, tá? Eu não estou conversando, eu acho que essa página aqui é importante. Eu não converso no 880, tá? Então, tudo que eu estou dizendo não é que, então as mães que são mães e pais adotivos, eles pensam que as que são biológicas, não é nesse lugar que eu converso. Não é lá e cá, tá? Então eu gostaria muito de trazer isso agora, porque senão eu tenho que ficar fazendo as vírgulas, né? Não, gente, não estou dizendo que as mães biológicas, né? E eu não quero ficar fazendo essas vírgulas porque o diálogo fica muito cansativo. Então, a minha tia, as pessoas que adotam, elas decidem, e a minha tia decidiu, assim. Eu tive outras 3 tias, mais 2 tias. Tive 4, mais uma, né, tinha os filhos delas, outras 3 não tiveram. E essas 3, elas poderiam ter cuidado, as outras 2 poderiam ter cuidado de nós na mesma magnitude. E não estou dizendo que elas não cuidaram, assim, mas essa tia, vou colocar um nome, né, tia Lúcia, ela, ela pegou esse papel de tal forma, sabe? De me ensinar minúcias, coisas que é uma mãe que faz. É a pessoa que se coloca nesse lugar da maternagem, da paternagem, da educação, sabe? Então eu começaria dizendo isso e eu não sou absolutamente nada sem essa pessoa da minha vida. E antes dela falecer, eu enviei um áudio para ela, porque nós tivemos problemas de convivência depois de um período, assim, porque minha tia era muito possessiva. Se tinha um defeito, era esse. E ela era muito possessiva comigo, assim. Então eu, né, esse ser que queria ver o mundo, né, e uma tia mãe possessiva, assim. Então nós tivemos os nossos problemas e eu já tinha saído de casa na época que eu mandei esse áudio para ela. E eu mandei um áudio agradecendo tudo que ela fez, assim. E, e foi muito legal, porque eu acho que a vida foi muito boa comigo de ter me dado essa oportunidade de enviar esse áudio um pouco antes do falecimento dela, que foi de forma repentina. Né? Eu não tive, nem eu, nem as pessoas todas, né, que a amavam, nós não tivemos esse adeus. Mas as coisas são como são. E tudo que eu tenho, tudo que eu penso, cada passo que eu dou, cada conquista, cada coisa que eu queria ter retribuído para ela em vida e não pude, ela tá ali, a memória dela tá ali. E isso nunca morre. E isso é importante e bonito. Começamos de uma forma profunda, né? Eu tô falando com você, gente. Não tem como.
Não pode vazar, né? Nossas conversas do WhatsApp, mas Nossa, assim, não é só pode. daqui pra frente, entendeu? Não tem como, assim. Porque é isso. E é muito bom pensar sobre isso, porque a gente vive, né, num movimento de tanta correria, de não ter tempo. Teve um dia que eu mandei mensagem pra Adri e falei, amiga, me dá uma hora da sua agenda. Aí ela me respondeu assim, é alguma coisa grave? Eu falei, sim, é grave, eu preciso saber como minha amiga tá, eu quero saber da vida da minha amiga. E aí a gente se organizou e aí vem um áudio de 5, 7. Com a gente é só de 5 pra cima, não vem com áudio pequenininho. Tem que gostar de podcast. Com a gente. Exatamente. Inclusive a Lana até falou com a gente, por que vocês não se ligam, né? Não é mais fácil. A Lana é esposa de Dri, no coração também. E amiga, é muito lindo você falar sobre isso, porque essa ideia que a gente tem de família, né? É, constituída por pai, mãe, precisa ser ressignificada de várias formas, né? Porque é isso, a gente vê várias constituições de famílias acontecendo desde que o mundo é mundo, porque as pessoas falam que é nos dias de hoje, mas desde que o mundo é mundo, a gente vê isso acontecendo. Eu fui criada pelos meus pais, mas também pelos meus avós, né? A minha infância, a presença dos meus avós foi essencial, porque os meus pais precisavam trabalhar, então tinham uma parte da minha educação muito profunda e fundamental foi forjada através dos meus avós, né? Então, muito legal você trazer isso. E eu queria também, a partir disso, saber se tem alguma memória da sua infância, da sua juventude, que você acha que mais te representa hoje, né? Você falou que sempre foi essa mulher que queria conhecer o mundo. Já comecei com a palavra liberdade, você já está aqui entregando. Mas tem alguma memória que você fala, meu Deus, isso aqui eu continuo trazendo e nutrindo isso até hoje? Amiga, então eu não vou colocar filtro. Eu não tenho uma memória, mas eu tenho uma coisa que meu pai me disse. E aí eu vou trazer isso então. Mas eu quero falar uma coisa antes, assim. Quando você fala dos seus avós, eu tô falando da minha tia, e talvez para quem escute isso e precisa falar um pouco mais sobre família, porque eu acho que a gente precisa falar sobre família, a gente precisa fazer as pazes com a família, parar de achar que família é uma instituição falida, a gente precisa afastar desse discurso que não é nosso, tá, gente? Não é nosso. E por que eu quero trazer isso assim? Porque tem uma coisa aí que quando você fala, que eu acho que é importante, que é a cultura. A nossa lógica de ser família, ela é nesse viés de que uns cuidam dos outros. E aí, por isso que eu tive essa tia. E por isso que você teve esses avós. E quando nós, pessoas negras, vamos olhar para a nossa vida e nossa história, a gente vai perceber que teve alguém. A Sim. gente vai perceber que teve alguém. Porque a lógica nossa de ser família, ela é diferente. Ela não é nesse lugar de que é cada um no seu quadrado, não. É todo mundo colocando o bedelho mesmo. Né? A sua avó certamente falava uma coisa com você, o seu Com avô, e certeza. ai de você virar para sua mãe e reclamar, ou para o seu pai e reclamar. E por muitos anos eu achei que meu pai não tinha feito o papel de pai. Só para contextualizar, eu morava com a minha avó após a separação, né? Morava no museu, as minhas tias, mais dois tios e o meu pai, todo mundo na mesma casa, e uma irmã. E aí, o que que acontece? Por muito tempo, eu achei que meu pai era omisso. Nossa, meu pai não fala nada porque minha tia vem cá e me chama atenção e não sei o quê, não tem, né? A gente vai para a universidade e começa a ter uns saberes, uns conhecimentos, né? E aí a gente fica achando que aquilo não é família, que meu pai não foi pai, que meu pai abortou um filho vivo porque não cuidou, porque isso e aquilo. Não é a lógica negra de ser mesmo. E meu pai era isso. Minha tia falava, ele não tirava a autoridade dela. Eu queria fazer coisas e eu pedi ao meu pai e meu pai me deixava, a minha tia ia lá e conversava com ele.
Falava assim, olha, eu acho que isso é interessante a Adriana fazer. E ele ia lá, tirava o dinheiro, me dava o dinheiro para eu fazer, sei lá, uma aula, escola de música, viajar, coisas que eu queria fazer. Então, assim, eu acho que isso é importante, a gente precisa falar sobre isso. Mas seguindo, meu pai fala uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, ele fala que quando a gente ainda morava em São Paulo, então eu devia ter ali uns, penso eu, 4, 5 anos, provavelmente 5 anos, pelo que eu fiz, então deve ter sido uns 5 anos. Logo depois disso, a gente vem para Belo Horizonte. E aí, ele fala que eu cheguei em casa, peguei uma. Gente, isso é muito íntimo, ninguém sabe disso. Eu acho que eu não contei nem pra Índia. Eu peguei uma faca e fui brigar com um vizinho. E fui brigar com uma criança de 5 anos, gente. E aí, sabe o que acontece? Aí depois corta, né? Eu tenho uma amiga, enfim, a gente já teve um projeto juntas, de adolescentes, uma pessoa que eu gosto e estimo muito. E uma vez essa amiga falou assim: Adriana, mas você não teme nada. E eu não acho que eu sou a pessoa que não temo nada, tá, gente? Mas realmente a minha lista de coisas que eu temo é bem pouca, sabe? Assim, ela é bem escassa. Não dá pra dizer que eu tenho um super medo das coisas. Ela é escassa. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso acaba dizendo pra mim, assim, que desde criança eu sou a pessoa que estabeleço limites. Isso diz muito sobre mim, sobre a defesa, sabe? Sobre você mostrar para o outro uma coisa que você não gostou. Lógico, né? Com o repertório que eu tinha de criança, estava erradíssimo, né? Óbvio que meu pai não deixou eu levar a faca lá pro vizinho, mas isso diz sobre mim, essa esse desejo da defesa. E isso também aconteceu em vários outros momentos. Quando eu estava na escola, por exemplo, adolescente, e eu vi alguém sendo. Hoje a gente fala sobre bullying, né? Então eu vi alguém que estava sofrendo um bullying, eu era a pessoa que ia lá e ia defender. Eu ia arrumar briga, né, gente? Eu ia o quê? Eu ia defender, eu ia brigar com outra pessoa. Por quê? Porque realmente, assim, a coisa do ter medo na minha vida, ela é baixa mesmo, assim. Eu não sou uma pessoa medrosa, não. Então, eu acho que isso diz muito sobre mim. Fez sentido aí, Índia? Totalmente, minha filha. Eu tô aqui pra falar, a Lana tá aqui pra confirmar. Sempre foi assim, acho que é, tem uma altivez mesmo, assim, e essa ideia de que o mundo é muito grande e eu quero conhecer o mundo, né, faz com que você faça esse movimento de fato acontecer aí dentro. E aí é isso, a gente olha lá para sua infância e percebe que desde sempre isso esteve com você, não foi uma coisa inventada, né? Em alguns momentos, obviamente, da vida a gente retrai, mas quando é necessário, você traz, assim. E você sempre foi essa amiga que chega junto e que vem, que defende, sabe? Assim. E aí entra agora, porque eu falei de liberdade, Adriana, acho que eu até comentei isso outro dia quando eu tava divulgando a live. Eu passei por momentos muito tensos em relacionados à ansiedade, né? E eu sempre quis muito fotografar o carnaval, porque enquanto fotógrafo, o carnaval, assim, artista, né? A explosão de cores e uma fotógrafa que ama cores, é só vocês olharem no meu feed. é, eu sempre tive muito essa vontade. E foi num movimento com o Dri que isso aconteceu, com Bruta Flor. Na época do Matilha também, que a gente começou, né, essa roda, esse grupo de conversas entre mulheres, mas o dia que eu fotografei meu primeiro carnaval, você estava ali. E eu lembro que foi uma coisa muito bonita, assim. Foi uma egrégora muito bonita mesmo, assim, de mulheres, todo mundo toda hora perguntando se estava tudo bem, como eu estava me sentindo, assim, sabe? E isso parte muito de você. Então, naquele dia, é, eu me senti uma pessoa extremamente livre. E você traz isso pra gente, assim, acho que a sua força, a sua
resiliência, essa vontade de conhecer, sabe? Assim, tipo, amiga, vamos fazer esse topa? Topo, vamos lá, sabe? Assim. Aí, mesmo com a agenda corrida, a gente sempre dando um jeito. Eu lembro da época do Maleta, que eu passava lá, não, 5 minutos, a gente tem 5 minutos, né? Mas a gente sempre esteve muito presente, assim, na vida de uma da outra. E a sua presença na minha vida, ela é sinônimo de liberdade. Se eu viajei, eu saí aí de Minas, fui parar no Rio, tô aqui em Salvador agora, tem muito da Adriana, né? Assim, vai, amiga, você consegue, isso é seu, assim. Então, por isso, mas durante a live também a gente vai esmiuçando mais isso. E aí, falando de caminho, né? Da gente conquistar os nossos caminhos, eu quero saber se teve algum momento que você percebeu que você estava criando um caminho que é só seu, que é diferente do que se espera de você. Nossa, eu acho que teve alguns. Lembro rapidamente de três. Eu acho que o primeiro foi quando eu decidi fazer psicologia, porque eu tinha recebido uma bolsa para eu conseguir, para eu fazer. Acho que essa história vale a pena contar um pouco antes. Quando eu me formei no ensino médio, eu tenho que anotar, porque senão vou esquecer. Quando eu me formei no ensino médio, eu achava que na minha vida eu ia ser operadora de caixa. Eu tinha 17 anos, tá, gente? Estou falando de uma garota de 17 anos que não via tantas oportunidades acontecendo. É, E hoje eu tenho 38, então o mundo para mim era isso, assim. Algum problema em ser operadora de caixa? Não. O problema é o determinismo. Eu não tinha possibilidades. Eu achava que a vida era aquilo ali porque era o que o mundo me apresentava. Então, as pessoas iguais a mim estavam ali sendo operadoras de caixa. Trabalho digníssimo, tá? A questão aqui, o pano de fundo aqui, é a gente perceber o quanto que muitas vezes a gente se sente determinado a ser uma coisa porque a gente acha que aquele lugar é o nosso. E aí, então a minha vida era essa, assim. Eu tava me encerrando no ensino médio, pensei, gente, eu tenho que começar a enviar uns currículos aí para eu conseguir um trabalho, porque é isso que as pessoas fazem, elas trabalham, né, depois quando elas terminam o ensino médio. E aí chegou uma carta do ProUni na minha casa, essa minha tia viva, leu a carta, falou, ó, essa carta é para você, é para isso, isso e isso. Você tem que escolher aí um curso para você concorrer a uma bolsa. Aí, eu, 17 anos, falei, tá bom. Na época, hoje mudou tudo, tá? Mas na época você tinha que escolher 5 faculdades, enfim. E 5 faculdades e até 5 cursos. E eu escolhi psicologia e jornalismo. E jornalismo estava ali na minha vida porque eu sou muito comunicativa, então quem é comunicativo vai para jornalismo. Passei para jornalismo. Comecei jornalismo. Odiei jornalismo. No terceiro período, eu precisava muito trancar. Só que meu pai não deixava de jeito nenhum. E aí eu disse para ele assim, um dia eu sentei e falei com ele assim, olha, eu tranquei a faculdade. Aí ele, mas você já fez isso? Você já trancou? Tranquei. Aí ele falou assim, se você trancou, não tem nada que eu possa fazer. E eu não tinha trancado. Aí no outro dia eu fui lá e tranquei. Ele nem sabe disso. E aí depois, por influência da igreja e gostando muito de filosofia, eu fui fazer filosofia, porque eu recebi uma bolsa numa universidade de filosofia, fui fazer filosofia lá. Fiz um ano e dei uma pira, assim, eu fiquei assim, gente, eu vou ser professora, não tem outro caminho, assim. E aquele lugar de ser professora, para mim, era um pouco assustador, porque na minha cabeça, para você ser professor, você tinha que encaminhar um pouco mais. Depois, quando eu fui para o mestrado, isso acabou se confirmando para mim, assim. Eu acho que você precisa caminhar um pouco, assim, para você ser professor. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer psicologia, sabe? Assim, pô, tanto tempo falando em psicologia, eu gostava já de ler livros, né? De psicologia com essa temática. E aí eu fui e fiz psicologia. Então, acho que essa foi a primeira coisa. Acho que a segunda coisa, eu falei que eu ia esquecer, né? A primeira coisa é filosofia. A segunda coisa, com certeza, foi sair do armário.
Acho que a saída do armário para mim, ela me trouxe uma coisa muito bonita, que eu só percebi muitos anos depois, de que eu posso ser amada por quem eu sou. E, e eu, dos meus amigos, né, assim, eu acho que o legal deles foi, ok, tá tudo certo, vamos seguir a vida aí, tudo bem. E do meu pai, da minha irmã, a minha irmã já era uma outra pegada, né? Minha irmã tem amigos trans, tem amigo gay, minha irmã já tá no mundo aí, ela é muito mais inserida nas amizades LGBTQIA+, do que eu, assim. Então ela já tinha essa vivência aí pra ela, tipo assim, ó, eu te amo e tal. E o meu pai, ele teve um pouco mais de dificuldade, mas ele teve um pouco de dificuldade na dele. E isso eu acho legal, assim. Ele foi resolver com ele. Então ele nunca me falou nada, ele nunca me perguntou nada. Um dia minha irmã falou assim: Nossa, meu pai tá lá 4 horas fazendo academia depois que você falou que você tá namorando uma mulher. Então ele tava lá, resolvendo as coisas dele lá na academia. Né? Tava lá processando. Então, sair do armário foi um ponto muito importante, assim. E tinha a terceira, que agora a terceira, A terceira foi ter criado Para Ser a Mulher que Quiser, na época que eu criei. Porque quando eu criei o Para Ser a Mulher Quiser, a extinta Para Ser a Mulher Quiser, eu estava me propondo uma coisa que eu não tinha dimensão, assim, que depois uma colega psicóloga que foi me dizer, assim. Então eu criei o Para Ser a Mulher Quiser e inicialmente o Para Ser a Mulher Quiser era só para divulgar serviço de psicologia, era só isso. E eu falava com frequência. E toda live que eu fazia era um tema diferente. E aí, um dia, Carol Campos virou para mim e falou assim: Adriana, em 2017, você estava fazendo live com temas que ninguém estava fazendo. E eu nunca pensei nisso, sabe? Assim, eu nunca, vou fazer uma live aqui fora do óbvio. Eu ficava assim, gente, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar, é isso que. Vamos falar sobre isso aqui? Vamos parar de falar sobre coisas que a gente só está reforçando estereótipo, ou coisas que não estão ajudando muitas mulheres, sabe? A gente está falando mais do mesmo. Vamos falar o que de fato a gente precisa. E eu percebo que essa é a terceira coisa, assim, ter criado Para Ser a Mulher que Quiser, ter tido essa coragem de ir para a rede social, que era inclusive um lugar que eu não queria ir, assim, de jeito nenhum. Mas aí as pessoas me convenceram e eu fui, assim. É isso. E continua, né? O Para Ser a Mulher que Quiser. A página não existe, mas a gente ainda colhe frutos, né? Desse projeto tão intenso quanto Foi. ele foi, assim. E, assim, até rememorei coisas aqui, assim. É, E eu acho que é isso mesmo, amiga. A gente vem abrindo caminhos muitas vezes sem nem perceber, porque é nosso, é ancestral, né? Assim, mas com tudo que acaba acontecendo, né? A forma como a gente é educada, a forma como socialmente somos lidas, faz com que a gente não perceba esses Sim. movimentos grandiosos que a gente tem, né? Então, é legal quando a gente para observar. Você falou lá no início da live, né, sobre essa questão da gente olhar para a família com outro olhar. E hoje eu estava conversando com uma amiga, fui fotografá-la, inclusive, também, Adriana. E ela vai fazer aniversário e o aniversário dela vai ser numa corrida. Aí eu até brinquei com Vanessa, falei, cara, antigamente eu era convidada para aniversário na boate, entendeu? Nas noitadas, agora eu tô indo 6h40 da manhã, entendeu? Assim, então você vê que tá chegando, né? E aí eu tava falando com ela sobre isso, sobre o viés que a gente tinha antigamente do que é envelhecer e o viés que a gente tem hoje, assim, porque o amadurecimento faz isso com a gente. E aí eu dei essa volta no aniversário de Adriana para falar sobre essa questão do amadurecimento, porque a gente realmente começa a olhar para o que a gente fez com esse olhar
positivado, né? Porque até então a gente não conseguia enxergar essa caminhada sob esse olhar. E aí vai chegando um momento que você fala, poxa, eu consegui fazer isso, sabe? Assim, em um momento que ninguém estava fazendo, em um momento que, enfim, o Instagram era, antigamente, né? A gente postava foto de bichinho, comida e coisas assim, e a gente já estava trazendo temas que são extremamente necessários. Então, a gente foi abrindo, né? E continua, porque eu tô falando aqui para vocês, mas eu tenho os filhos, né? Os meus sobrinhos emprestados, que são filhos de primas, e estão vendo os movimentos que a gente está fazendo. Você tem as suas sobrinhas, você tem seus afiliadas, né? Então a gente continua fazendo isso porque é nosso, tá no DNA, né? E aí, caminhando sobre essas perspectivas, é, assim como eu, você também é uma grande artista, né? Porque além de psicóloga, a Adriana também é cantora, Sou né? cantora, querida. Cantora, carnavalesca, adora. Eu tenho um ensaio de Adriana que eu revisitei esses dias aqui, gente, pura purpurina. E a casa de Dri sempre foi assim, purpurina em todo o ano. Não tenho. E aí eu tava vendo esse ensaio e eu queria saber se a sua trajetória fosse contada como um filme. Qual a cena que você fala assim, essa cena que não podia faltar de jeito nenhum? Nossa, pera. Essa cena não podia faltar de jeito nenhum. Uma só? Ah, pode me dar mais de uma aí. Tá. Bom, vamos lá, Vou cenas. abrir essa exceção pra você. Tá. Cara, cenas. Não nessa ordem, tá? Mas assim, cenas. Não poderia faltar carnaval, alguma cena do carnaval, com certeza. Eu ia falar meu casamento, assim, mas mais do que o meu casamento, não poderia faltar os diálogos dessa relação, assim. Acho que esse foi o ponto principal para o casamento, sabe? Então, meu relacionamento, o carnaval, saída do armário, nascimento da minha sobrinha e uma cena também que não poderia faltar é o fim de um relacionamento de 7 anos. Eu acho que eu vivi ali o que muitas mulheres vivem, que é de se perguntar assim, e agora, o que vai ser de mim? E eu me perguntei isso quando um longo relacionamento, assim, um relacionamento de 7 anos que eu tive, muito conturbado, assim, do início ao fim, quando ele terminou, eu me perguntei assim, e agora, o que vai ser da minha vida? E aí tinha o mundo. E quando o relacionamento termina, você precisa se dedicar também para ver esse mundo, porque senão você fica dentro da concha, mandando mensagem e querendo o relacionamento de volta, que já também não era bom, mas aí você quer o relacionamento de volta. Então, assim, você tem que dispor. Tem muitas outras, né? A minha primeira ida a Buenos Aires, que é um lugar que eu amo, minha viagem, morar em Montevidéu, tem muitas outras, assim, mas eu é, acho que essas dariam informações e lições importantes, assim. Sim, sim. Não, a Lana tá aqui, ó, toda apaixonada. Ai, a gente. Mas assim, né, a Lana ela é um presente, né, amiga? Não tem como a gente negar, assim. Tô doida pra vocês chegarem por aqui, meu Deus, que Ai, a saudade. gente também, a gente também quer muito, a gente quer muito. Mas logo a gente se vê. Mas é muito bom a gente olhar para essas cenas da nossa vida, né? Porque às vezes passam despercebidas. É,
Eu gosto muito de conversar com as minhas alunas, porque a gente sabe contar muitas histórias das outras pessoas com detalhes, mas quando às vezes a gente vai contar as nossas, a gente trava. E essa pergunta vem muito nesse lugar. É, porque muitas vezes a gente vive a coisa ali e não percebe, né? E aí, de novo, eu falo da maturidade, que ajuda a gente também nesse lugar, sabe? De dar importância, de dar protagonismo nessa cena, por exemplo, desse término, né, do relacionamento, que você poderia contar a história por um outro viés, não, foi pelo viés da liberdade, né, de conhecer o mundo, de me reencontrar, de me reconectar comigo mesmo. E isso é muito importante, sabe? Isso é muito potente, assim. E de E acreditar de novo no amor também, sabe? sim, Então, assim, de sim. acreditar de novo, gente, assim, sabe? De abrir para o mundo, acreditar de novo. Eu quero que todo mundo tenha uma Lana na vida mesmo, assim, uma pessoa disposta a construir Oh, uma relação. É que, né, quando você fala que é um presente, é mesmo, assim. sim, E é isso que eu desejo para todas as pessoas e para todas as pessoas que sofreram um relacionamento. sim. Ou que nem sofreram, tá, gente? Mas assim, que saiu do relacionamento achando que não ia conseguir superar, Uhum, sabe? Então, assim, esse é um ponto muito importante que eu percebo as pessoas muito descrentes, assim. A gente conversa muito sim. sobre isso, eu e a Alana, né? Sobre as pessoas, elas têm decepções amorosas e, ai, me fecho, não quero mais. Mas Acabou, tem né? muita pessoa no mundo, sabe? Não se fecha, porque senão o outro vai continuar. Você se fechar, você está dando para o outro a oportunidade dele controlar a sua vida, porque você está vivendo a partir do que aconteceu e não para além do que aconteceu. Exatamente. A Lívia Teodoro, né, nossa querida amiga também, postou outro dia do cuidado que a gente precisa ter. Ela colocou um triplex na minha cabeça. Eu sempre volto nisso. É, da gente não viver sob a ótica dos nossos traumas. Porque Sim, se eu coloco um filtro do trauma, eu não vou me abrir para as novidades que chegam, né? E é muito importante porque, gente, saindo de Minas, indo para o Rio, agora em Salvador, e olha que eu ainda tô Brasil, né? A gente percebe que o mundo é é gigantesco. gigante. Gente, é muita coisa. Essa semana eu iniciei uma formação e aí eu falei com Vanessa assim, amor, é muito estranho entrar numa sala e não conhecer ninguém. Você olhar para os rostos e não conhecer ninguém, assim, ninguém é familiar ao mesmo ponto que porque só que aí é sob uma outra ótica, mas você olhar e falar, caraca, aqui eu tenho a oportunidade de criar realmente uma nova história, sabe? Assim, e sair desse lugar, né, que muitas vezes as histórias de amor dos filmes antigos, né, os contos de fadas colocaram pra gente de que aquilo tinha que ser para sempre e de que se acabou deu errado. Não, não deu errado, deu muito certo o tempo que tinha que acontecer, né? Mas quando você se fecha, como você trouxe, Dri, nesse casulo, você perde uma oportunidade gigantesca de se reencontrar, sabe? E antes de qualquer coisa, né? Antes de encontrar outros amores, de encontrar o principal amor, que é o próprio, assim, né? Então, é muito potente a sua fala, assim, e é muito gostoso ouvir. É, e sentir mesmo, assim, e perceber enquanto amiga, né, que acompanha vocês, realmente essa cumplicidade, assim, sabe? Eu falo que os relacionamentos precisam disso, assim como eu também vivo um relacionamento muito de parceria mesmo, e gente, das coisas mais triviais, né? Assim, tipo, de levar o cachorro para passear, ou fazer a comida enquanto a outra tá na correria, sabe? Assim, de uma forma leve mesmo. Assim. E Sim. amiga, eu quero Diga. saber Ah. qual foi o momento e se já aconteceu esse momento que você olhou e pensou, caramba, eu dei certo. Vamos lá. Ai, teve alguns. Eu acho que, então, na minha história de vida,
eu fui vista muito como uma pessoa que ia dar muito errado, né? Então, é, eu, eu acho que pensando assim, quando eu olhei para isso e vi, eu acho que a primeira vez, eu acho que a primeira vez que eu vi a minha agenda cheia, assim, de, né, terapia, assim. Acho que foi. Ai, meu Deus, acho que chutei o tripé, gente. Acho que foi o primeiro momento, assim, lá meados de 2018, 2019, porque foi relativamente rápido, assim. As pessoas falam, né, ai, os atendimentos, depois de uns 10 anos que você começa a ter cliente. Eu fui relativamente rápida, assim. Em 2017 eu comecei a atender mesmo, né, sem ter um outro trabalho também. Antes eu atendia, mas eu ainda mantinha um outro trabalho. Eu acho que a primeira vez que eu vi, assim, agenda cheia e pessoas procurando. Eu acho que também tem um outro momento, assim, que a vida foi muito boa comigo, e lógico, né? Eu sei que tem eu, que estabeleci meus limites, eu entendi o que eu queria, parei de ficar sendo, né, a carentona, apesar de que eu nunca fui, não, assim, muito não, mas eu era mais a carentona que fugia muito das relações, assim, e ficava, ai, ninguém gosta de mim, ninguém me acha interessante, eu era mais essa vibe. E aí, quando eu percebi, assim, o relacionamento que eu tava, sabe? Assim, acho que, tipo assim, nossa, minha vida deu certo também. Eu acho que esses dois lugares, trabalho e família, são para mim os lugares, para mim, os lugares importantes, assim, o meu lugar de equilíbrio emocional, sabe? É saber com quem contar, porque nós somos seres, nós somos pessoas de conexão e também o trabalho, o fluir do trabalho, né? A vida adulta, ela é o trabalho e de forma positiva, tá? Eu não fico inimizando mais com o trabalho, assim. Eu gosto de uma frase, inclusive eu carrego uma pulseira com essa frase, que é o trabalho devolve. E eu acho que é isso, para tudo que você se dedica, devolve, é devolvido, sabe? O trabalho devolve. E eu acho que eu precisei na minha vida fazer as pazes com o trabalho, porque a gente tem um legado, né, escravocrata, assim, sobre trabalho. E aí a gente fica sempre achando que o trabalho é, é o é algo ruim, né? Assim, nossa, que é. E Filho, eu né? sei que existe. Eu sei que existem as problemáticas, tá, gente, do trabalho, de como ele é hoje também. Mas existe o para além disso, sabe? Então eu tendo a confiar muito no para além disso. Mas rapidamente, pensando aqui, eu acho que esses dois momentos, assim. Perfeito, adoro, adoro. No dia que você trouxe essa frase também, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que de fato, assim, é, ao vivo, as motos. Ah, Que de fato o trabalho devolve, e não é só sobre grana, né? Que obviamente a gente precisa e ama também, que eu não vou, né? sim. Mas é sobre dignidade, sobre prosperidade em outros campos, assim, né? Sobre você receber retornos de mulheres, muitas vezes, né? A gente que trabalha majoritariamente com mulheres, escutar que ela se sentiu acolhida, que ela se sentiu ouvida, e que a partir daquilo ali ela vai conseguir, né, mudar a chavinha que ela precisava, assim. Então, de fato, o trabalho ele devolve pra gente esses sentimentos, né, também. E eu queria saber é, quem são as mulheres que te inspiram e por quê? Mulheres que me inspiram em porquê? Todas próximas. Rapidamente consigo pensar em três, ó. A minha irmã é uma pessoa. A minha irmã, eu tenho duas irmãs. E ganhei mais dois depois. Eu tenho duas irmãs, uma eu conheci recentemente, com
tem uns 3 anos, talvez 4 anos, assim. Mas tem a Bruna, que é a minha irmã de toda a vida, assim. Então eu vou falar dela por ter mais conteúdo, apesar da Juliene ser uma pessoa extremamente dedicada, extremamente competente, extremamente batalhadora e que há 5 anos atrás se viu assim com um ressignificar da descoberta de um pai, assim. E que ela, né, lógico, precisou se organizar mentalmente para entender tudo que veio assim a partir disso. A minha irmã Bruna, assim, também tem tudo isso, né? Muito dedicada, muito. Mas a minha irmã tem uma coisa assim que é a justiça, assim. A minha irmã é muito justa. E a minha irmã, ela é muito alinhada com os valores dela, assim. Ela não tem vergonha de dizer sobre os valores dela. Ela não tem vergonha de dizer hoje, nesse mundo que estamos, né, que ela é uma mulher negra cristã. Então, ela é uma mulher que frequenta a Igreja Católica, que acredita na Bíblia e ela está super bem com isso e faz as críticas necessárias, ensina isso, ensina esse valor para a filha dela. Então, ela é uma pessoa que eu admiro muito por isso, assim. Outra pessoa que eu admiro, e lógico, né, que eu não vou deixar de fora de jeito nenhum, é a minha esposa. Eu acho que ela tem uma capacidade de escuta, de entrega no relacionamento de uma forma muito positiva, assim, de ver a família como algo essencial e de tudo que ela faz é pensando no bem da família, assim. Então, o centro dela é a família. E se eu falar que o que eu aprendo com ela é, é me colocar nesse centro e alimentar esse centro. Porque em algum momento eu me desconectei, né? Ah, família, instituição, falida, não sei o quê. Nananã. Eu bebi dessa ideia há muito tempo. E perceber que eu podia construir isso foi muito bom, assim, e importante, porque eu acho que é humano, sabe? Faz parte. E por que eu entendi isso também? Porque eu percebia que por mais que eu tenha me afastado da minha família, as outras pessoas, né? Meu pai, minha irmã não, mas de algumas outras pessoas, eu era família dos meus amigos. Então eu percebia que essa coisa da família existia entre os meus amigos, assim. Eu era essa pessoa família com os meus amigos, mas eu só pude resgatar e de fato vivenciar isso de forma plena quando eu começo um relacionamento com a Alana. E a outra pessoa que me inspirou assim e que é para mim um exemplo assim de tudo que eu sou é a minha tia Lúcia, assim. Muitas vezes eu me pego lembrando de coisas que ela diria sobre mim, assim. Então, assim, a Adriana é muito boa, mas ela vai falar uma vez só. Acho que essa seria uma coisa que ela falaria sobre mim, sabe? Então, a Adriana é muito boa, mas quando ela tá determinada a uma coisa, ela tá determinada e acabou. Então, coisas que só quem conhece intimamente, assim, diria. E a minha tia, ela também deixou, assim, um exercício que eu acho muito difícil, que isso acaba aparecendo com a Alana, assim, que é a disponibilidade afetiva. Eu acho que a minha tia teve uma disponibilidade afetiva que pouquíssimas pessoas conseguem ter hoje, assim, pouquíssimas pessoas conseguem ter hoje. Pouquíssimas pessoas conseguem acessar isso, assim. Então, todas as pessoas, elas são próximas. Eu poderia aqui fazer uma lista, né? Eu poderia aqui falar da Índia, eu poderia aqui falar da Roberta, eu poderia falar da Gra, eu poderia falar da Fran, eu poderia falar, assim, de um tanto de mulher, assim. Mas eu vou me até essas três que vieram, assim, rapidamente, assim. Que eu acho que está também muito direcionado a quem eu me tornei e me torno, assim, e que são pessoas que sabem também
muito melhor de mim, mas também diariamente estão com muito meu pior também, né? Porque o relacionamento é isso, né, gente? É a gente administrar o pior do outro. Ó, o pior não é violento, tá, gente? O pior. Violência é outra coisa, porque senão você sai daqui dizendo, a Adriana falou que a gente tem que administrar o pior do outro, e o pior Aí do a outro é fazer psicóloga falou. violência psicológica, violência física. Não, violência é violência, o difícil do outro é o difícil do outro. Exatamente. E tem uma frase que você me disse uma vez e que eu repito ela incessantemente, que é se relacionar é um eterno encontro com nós mesmos, né? Então a gente também encontra com o nosso melhor e com o nosso pior na relação. Principalmente porque, enfim, né, gente? A gente nasce aqui no nosso universo, no nosso mundinho, e aí tem um choque, né, cultural, tem um choque educacional, enfim, de vários lugares. Mas quando a gente está disposto a aprender com o outro, quando tem um respeito, né, nesse lugar, é muito importante. E quando você fala de ser família, tô vendo Gra tá aqui, saudade da Gra também. Ah, A gente também tá vi, precisando ir grata pra aqui, um beijo, Minas. Gra. Sim, você também tá precisando Ai, vir. meu Deus. Quando você fala de ser família, aí eu fui rememorando aqui, né, os momentos que eu ia pra BH, e ficava na sua casa, assim, tipo, amiga, toma a chave, eu tô saindo pra atender, mas fica aí, sabe, assim, porque eu precisava trabalhar, ou às vezes não tava tão legal. E aí você falava, não, vem pra cá, eu vou atender, mas eu vou chegar, e chegava, fazia um lanchinho, fazia, sabe, assim, alguma coisa. E a gente ficava ali sentada conversando, ouvindo qualquer coisa, sabe? Assim, então acho que realmente você tem esse lugar da família, né? Você trouxe isso com você. A sua casa, além de purpurina, estava sempre recheada de amor, né? De pessoas que realmente queriam estar perto, porque você faz a gente querer estar perto, né? E sim, a Adriana é a pessoa que vai falar uma vez só. A Adriana é a pessoa que vai te dar, sabe? Assim, aconteceu uma situação, acho que algumas pessoas souberam, né? Eu, enfim, falei esses dias que a gente mudou e aí tive algumas questões com essa mudança. E aí aconteceu uma situação e eu fui contar pra Adriana e a frase dela pra mim foi: em outro momento você aceitaria, né, amiga? E sumiu. E me deixou com isso, assim. E aí, não, na verdade teve o que bom, porque em outro momento você aceitaria, né? Teve o Eu que ia bom falar pra. isso, mas teve um que bom antes. Ah, que bom, né, amiga, que você não aceitou, que em outros momentos. Aí eu. E me deixou assim, sabe? Tipo, foi lá tomar um café, um chá e me deixou ruminando essa frase, assim, que foi levada para a minha terapia, sabe? Então a Adriana, ela é isso, assim, ela faz a gente se movimentar. E a partir disso, eu quero saber se você sente que você já virou inspiração para outras pessoas e como você lida com isso. Nossa, então, se eu não tivesse tido os retornos que eu tive, eu nunca ia me achar inspiração, assim, né? Até porque, não sei, acho que eu não me colocaria nesse lugar. Mas quando eu tinha extinta para ser a mulher quiser, é tão engraçado falar isso, né? Às vezes eu tenho vontade de voltar com para se a mulher quiser, mas vamos ver, não sei. E aí, assim, muitas pessoas me paravam, assim, mesmo, na rua, né, no carnaval, assim, para falar alguma coisa que eu tinha colocado, um post que eu tinha criado, é, uma coisa, assim, né, que eu tinha colocado, assim, nas redes sociais. E, e é isso, assim, você falou uma coisa, assim, para mim era meio que básico, sabe? Assim, era meu trabalho, assim. Eu tenho uma ligação de que trabalho é algo que você devolve para o mundo, sabe? Assim, eu tenho isso para mim, assim. Lógico que eu entendo que nem todas as pessoas, talvez não, né? Nem todas as pessoas possam fazer essa escolha consciente, mas eu acho que todas as pessoas entregam, sabe? Assim, o trabalho de cada pessoa é entregar, é devolver algo para o mundo, assim. E não importa, não importa mesmo, tá, gente? Onde essa pessoa esteja, assim, ela tá devolvendo algo, assim. E aí, é, eu via.
muitas pessoas, muitas mulheres, né, chegavam para mim e diziam assim: nossa, eu usei biquíni no carnaval, maiô no carnaval, cropped no carnaval, depois de um post que você fez. Nossa, eu terminei um relacionamento depois de um post que você fez. Comecei a cuidar da minha saúde depois de coisas que você fala. Comecei a ser mais coerente com aquilo que eu queria depois. Então, assim, eu ouvi muitas coisas, assim. Isso foi muito legal, foi muito especial, assim, para mim. Amiga, como você disse, você começou a falar de coisas, né, num tempo que as pessoas simplesmente estavam, né, tapando os olhos, preferiam, né, permanecer nesse lugar. Então não tem como. E é muito engraçado porque quando eu falo desse lugar da inspiração, sobretudo para nós mulheres pretas, né, vem esse lugar de, será? E porque a gente enxerga o campo da inspiração muito distante, mas a verdade é que aqui do lado, sabe? Assim, é, semana passada foi meu aniversário, e aí as crianças, né, da minha família ligam, a gente bate aquele papo, aquela coisa, e você percebe que eles já entendem que eles não precisam estar só lá, só aí, né, aí em Minas. Eles têm um mundo, que se a Tia Angel conseguiu, eu também posso, né? Então, assim, é muito nesse lugar, muito mais aqui no íntimo, né? Mas que vai e foi para fora, porque o movimento que você fez com Parecer a Mulher que Quiser é gigantesco, é legado mesmo, assim, sabe? Ele é extinto só porque, né, não tá ali sendo escrito, né, com uma constância que tinha, mas você continua fazendo o movimento para ser a mulher que quiser acontecer, quando, por exemplo, a gente bate os nossos longos papos, né? Porque você continua fazendo isso perpetuar pra gente aqui, sabe? Quando você faz, eu vou só soltar o spoiler do laboratório mental, porque você vai falar dele daqui a pouquinho. É, Você continua fazendo isso acontecer porque é seu, porque tá com você, né? Então não tem como dizer que você deixou de ser pelas puxadas de orelha que você dá nos stories, né? Não vai lá a frase do seu pai, né? Não faz mais que sua obrigação. Que virou, que virou até. Garrafinha, eu quero a Tá a minha. letra dele, isso aqui é a letra Ai, dele. que lindo, que É. fofo. Então é isso, assim, a gente pode se colocar nesse lugar e deve se colocar, porque eu acho que isso também acaba motivando a gente, né, a caminhar. E aí, caminhando, né, pro encerramento, eu queria saber, e aí essa pergunta geralmente ela fica solta, mas para você, eu vou ter que fazer ela. O que Tá você bom. teve que desaprender para se tornar quem você é hoje? O que que eu tive que desaprender? Ó, uma coisa eu falei aqui, uma crença que eu tinha, uma crença que eu desenvolvi, que eu absolvi, né? Família é uma instituição falida. Eu tive que desaprender isso. Eu tive que desaprender que eu não precisava levar tudo pro pessoal. Eu tive que desaprender como eu lidava com as minhas emoções. Eu tenho uma questão muito grande com a reatividade e tive que olhar para isso. Porque a gente sempre se sente muito ameaçada, né? O tempo todo, assim, a gente está sempre em alerta, pensando que o pior pode acontecer. E não, né? O pior acontece, gente, mas não necessariamente toda hora, né? A gente também pode descansar, a gente também pode ter prazer, lazer e tudo mais. Cara, nossa, deixa eu pensar o que mais, assim, que eu tive que desaprender tantas ideias, assim. Ai, vou jogar um trem polêmico, assim. Eu tive que desaprender a ideia.
da não monogamia, assim. Acredito zero na não monogamia, no relacionamento aberto, zero, assim, zero, zero, zero. Zero mesmo. É, tudo bem quem viva, tá, gente? Não leve pro lado pessoal, tá tudo certo, tudo bem. Zero, assim. Nossa, o que mais que eu tive que desaprender? Mozão tá aí ainda? Fala aí, mozão, se você lembra alguma A coisa. ajuda dos universitários Ajudas aqui. universitárias. Eu acho que rapidamente é isso, mas eu Sim, tive que desaprender muitas coisas, assim. Eu tive que deixar muitas coisas para trás. Eu acho que na relação com meu pai, assim, nossa, eu tive que desaprender muita coisa. Eu tive que deixar muita coisa para trás, assim, para realmente enxergá-lo como uma, ele é e o que ele tinha para oferecer e entender que foi muita coisa. Porque não é como se o que ele tinha para oferecer foi tão pouco. Não, foi um tanto de coisas, mas eu não via porque eu tinha a minha expectativa daquilo que ele tinha que ser. Assim. Eu tive que desaprender isso. Que as pessoas dão o que têm e que eu também vou dar o que eu tenho e que eu não vou dar tudo e que vai perfeito, ter amiga. gente que vai gostar do que eu vou dar e tem gente que não vai gostar do que eu vou dar e também tá tudo bem. Agora eu acho que a última lição, nossa, uma lição fresca, lembrei aqui agora. Eu tive que desaprender que uma pessoa que se diz que é muito leal a você pode te dar a maior rasteira da vida. Que as pessoas, elas falar sobre lealdade é muito bonito, mas Oxi, viver isso é muito difícil. Então, esse foi um é ponto que eu acho que mesmo. nos últimos 5 anos eu vivi, assim, de entender isso. O Mozão falou alguma coisa, deu bons exemplos. Desaprender e desaprende e reaprende todos os dias. É isso, Todos né, os gente? dias. A gente está em reconstrução. A Giovanna Leodoro gosta, ela fala, gente, a gente fala de desconstrução, mas na verdade a gente está se reconstruindo todos os dias, né? Principalmente com essa maturidade que vai chegando, assim. E é muito interessante a gente perceber isso, porque de fato a gente é forjado de uma forma, mas tem a nossa forma também de fazer, né? De ressignificar, de caminhar. É, na live com a Uli, a gente estava falando sobre essa questão dos nossos pais, né? E do cuidado que eles tiveram e continuam tendo com a gente em muitos momentos, e que em algum momento a gente entendeu que aquilo ali era chatice, que era, né, tá pegando demais no meu pé, mas é a forma que eles sabiam cuidar, né? E mais uma vez, como o Dri trouxe aqui, não é que aquela, enfim, a gente não está falando de lugares violentos, a gente está falando de lugares que, por exemplo, Angel, sei lá, você chegou que horas, sabe? Assim, é, ou até mesmo quando eu saí de casa e o meu pai tinha medo, eu falei que eu ia colocar um tapete LGBT na minha porta e ele falou para eu não fazer isso, porque ele tinha medo de como as outras pessoas iriam me Aí já achou que ele acessar. era homofóbico, né? Exatamente. Então, assim, até que você entenda, né, esse lugar e que você realmente olhe para o outro com a humanidade que o outro também tem, é um processo. Então, a gente está, de fato, reaprendendo todos os dias. E, amiga, para caminhar agora, eu quero saber o que que você diria para as pessoas, né, com base aí na sua bagagem, na sua trajetória, o que que você diria para as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir depois dessa live, que estão tentando encontrar o próprio caminho, assim, qual mensagem você deixaria além de tá tudo bem? Porque eu fui lá atrás agora. Foi mesmo. Nossa, eu tive paciente que tatuou isso. Tive Aí, paciente, não tá foi só vendo? uma, não. Tive paciente que tatuou, tá tudo bem e que também viva a sua verdade. É, Nossa, olha, primeira coisa, eu quero te agradecer, assim, esse momento. Eu acho que foi muito bom para mim fazer essa live, assim, Ai, que bom. porque
me fez lembrar de coisas que eu mesma tinha esquecido, assim, né? Eu estou no momento de revisitar, assim, o que de fato me alimenta, o que eu deixei para trás, que eu tenho que colocar presente aqui hoje. Então, você falou, né, da minha casa e como que era, né? Aí vocês ficam falando, tá, gente, que mineiro custa, né, a deixar as pessoas entrarem na casa. Eu entregava a chave da minha casa, olha Ela só, eu entregava a entregava. chave. E aí, assim, você me fez lembrar de várias coisas importantes, assim, que eu tô nesse momento de revisitar. Eu tenho ouvido mais música pela manhã, porque eu fazia muito isso, assim, e outras coisas. Então, eu queria muito te agradecer, assim, Angel, porque é isso, né? É acreditar nesse mundo que retroalimenta, assim. A gente não está aqui só para ensinar, a gente também está aqui para receber, e isso é. E esse é o movimento da vida, assim, eu tenho acreditado muito nisso. Olha, eu acho que hoje o Tá Tudo Bem eu vou resgatar na minha vida, assim, que eu acho que eu preciso do Tá Tudo Bem hoje. Mas eu acho que eu tô vivendo um momento da vida que há um tempo eu tenho me falado sobre viver a minha verdade. Então, se for possível, né, dar um conselho para alguém, se alguém quiser pegar este conselho para si, viver ele assim, viva a sua verdade, assim. Isso vai fazer diferença. Isso vai fazer total diferença para a sua autoestima, para a sua autopercepção, para o seu autoamor, para as suas relações, para a sua segurança pessoal. Então, muitas vezes, quando a gente está inseguro nos relacionamentos, via de regra, porque a gente está querendo só agradar todo mundo o tempo todo e não necessariamente viver a nossa verdade, dizer sobre a nossa verdade, falar a nossa verdade, sem que isso seja um ferir, né? Estou dizendo aqui a minha verdade. Eu acredito nos relacionamentos monogâmicos e acredito, não estou dizendo que eles são perfeitos, mas eu acredito nos relacionamentos monogâmicos, mas tá tudo bem. Eu não estou nem aí para quem vive relacionamento aberto, gente. Tá tudo certo. Não estou nem aí para com quem as pessoas se deitam, com quantas. Isso pouco importa na minha vida. Mas eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas. Eu tenho também aquilo que eu acredito, porque aquilo que eu acredito é o que eu quero viver e o que eu posso viver. Então, viva a sua verdade. Saia daqui fazendo um pouquinho a cada dia que traduza a sua verdade, que traduza aquilo que você realmente quer ser nesse mundo. E aí você vai ser um jardim em que as borboletas vão chegar, ao invés de ficar preocupada em correr atrás das pessoas e ter as pessoas e fazer amizades e ter relacionamentos. As pessoas vão chegar se você cuidar do seu jardim, mas para cuidar do seu jardim, você precisa colocar realmente a flor que você gosta, você precisa deixar de um jeito que de fato seja um jeito que as pessoas vão ver e vão falar assim: putz, é essa pessoa, como eu vejo um girassol e lembro da Angel. Então, assim, seja essa pessoa para você. Primeiro para você. E aí as outras pessoas vão chegar, e aí as coisas vão acontecer. Acontecer. E aí o seu mundo vai ser melhor. Ai, que lindo. Nossa, viva a sua verdade. É isso, né? Forte. Porque viver a nossa verdade custa caro, mas não viver custa mais caro ainda, né, amiga? Então, abrace isso aí pra você. Quem estiver precisando, quem não tiver, você já sabe, manda a live para as pessoas que você sabe que precisam escutar todas essas palavras aqui. E amiga, agora, né, eu gosto de começar, de fazer toda essa caminhada num cunho muito pessoal para chegar no profissional. E eu quero que você fale um pouco sobre os seus projetos, quem é a Adriana profissional, o que está em voga hoje. Já soltei spoiler do laboratório mental, então esse é o momento do seu pitch de sucesso aqui. O pitch de sucesso foi ótimo, gente. O pitch de venda, né? Olha só as coisas da vida mesmo.
Vamos lá, então. Eu sou Adriana, eu sou psicóloga clínica. Eu atendo, né, as pessoas com diversas questões assim, emocionais, desafios da vida, né, que são tantos assim, há mais de 10 anos. Eu tenho dois projetos, um se chama o Laboratório Mental. O que que é o Laboratório Mental? Eu vim da psicologia muito ligada à filosofia, assim. E depois da pandemia eu descobri a terapia cognitiva, que é muito científica. E hoje eu faço filosofia. Então hoje também faço a graduação de filosofia. É louca, tem nada para fazer na vida, né? Nada. Eu vou ali fazer uma graduação de filosofia, ter trocentas coisas para ler, para além dos trocentos pacientes. Mas aí, assim, o laboratório mental, o que ele se propõe? Ele se propõe a unir três saberes de desenvolvimento humano, que é a neurociência, a psicologia e a filosofia. Então, ali você tem aulas de diversas coisas, hoje tem mais de 40 aulas, de diversos assuntos, para que você torne a pessoa que você quer ser. Porque o desenvolvimento humano é para isso, né? Desenvolvimento pessoal é para isso. O autoconhecimento é para isso, para que você se torne a pessoa que você deseja. Para que você pare de deitar a sua cabeça no travesseiro e perceber que está em dívida com você mais uma vez. Então lá tem aula do encontre o seu porquê, para você encontrar significado, sentido na sua vida, como ser feliz, como lidar com uma crise de ansiedade. Também tem assuntos sobre dopamina barata, ou até mesmo sobre jogos de aposta e vícios, como que o nosso cérebro reage aos jogos de aposta. Tem sobre construção de hábitos, então como construir um hábito, como quebrar o ciclo de um hábito ruim. Então tem várias e várias e várias e várias aulas assim, toda segunda-feira sai uma aula diferente. E você recebe diretamente lá na plataforma da Hotmart. E aí eu tenho também um projeto 100% Você, que esse projeto eu criei no Para Ser a Mulher Quiser, que é um projeto, como o nome diz, 100% Você. É aquele momento que você fala assim, chega, eu vou dedicar nisso aqui, nesse objetivo, vai ser eu e esse objetivo nos próximos 3 meses. Então, o 100% Você é uma oportunidade de estar comigo nos próximos 3 meses, desenvolvendo um objetivo que você queira. Lembrando, então, já que eu estou falando 100% Você e me lembrei o que da data, de onde estamos, quando estamos, qual é o mês? É o mês de agosto e nós estamos finalizando o mês de agosto. E eu acho que viver uma vida tendo dívida consigo é de fato muito ruim. Então, se você tem um objetivo, você pode fazer o 100% Você comigo para os próximos 3 meses e começar 2026 de uma forma bem diferente. Então, 100% Você foi um projeto que eu criei com muito carinho, porque eu passei pelo 100% Você. É, em 2016, eu fiz um curso que me deu bagagem para criar o 100% Você. E muitas das ferramentas que tem lá são ferramentas que eu fui submetida em 2016 para, inclusive, criar o Para Ser a Mulher que Quiser. Então, muito do que eu tenho hoje na minha vida profissional é relacionado ao 100% Você. Então, esses são os projetos que eu tenho agora. Eu fiquei pensando assim, será que eu monto um projeto lá para essa mulher quiser? Não sei, vamos ver. É, mas se você, né, quiser me procurar, estar comigo, me acesse nessa rede social, comece a seguir, pode me mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu estou aqui, estou aberta para você melhorar a sua vida, né? No final das contas, é isso que importa, a gente ser feliz com quem a gente é. Ai, amo, amo. Gostei desse sou 100% você. Ai, ainda bem que a amiga cantora dessa relação é você, né, minha amiga? Mas, enfim, amiga, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de sempre, assim, né? São muitos anos juntas e eu sempre senti a sua disponibilidade comigo em tudo, né? Como vocês escutaram aqui, Adriana me entregava a chave da casa dela, falava, fica aí.
faça o que você precisar e tá tudo certo. Mas, como eu disse lá no início da live, né, você é sinônimo de liberdade na minha vida e de uma liberdade de um encontro comigo mesma, assim, daqueles cutucões, sabe, assim, daquelas perguntas que te fazem pensar, que te fazem refletir sobre para onde eu tô indo, o que que eu quero, né? Talvez esse 100% você também seja aplicado de alguma forma em quem tá, assim, à sua volta. Te agradeço muito, assim, você falou hoje, né, que tem muito tempo que você não faz live e que você aceitou de coração fazer essa. E eu acredito muito na sua existência, eu acredito no movimento que você gera na vida das pessoas, eu acredito no amor que você traz para a vida das pessoas à sua volta. E eu tô morrendo de saudade, assim. Mas é muito gostoso também saber que é uma saudade muito mais física, porque a gente sempre se fez presente na vida uma da outra, independente do lugar, do tempo, do momento que a gente tinha, né? Poderia ser, tô aqui com a agenda apertada, mas amiga, tô aqui, né? Então a gente sempre soube, a gente sempre sabe que tem esse lugar e esse carinho. E eu desejo, assim como você deseja para outras pessoas, relações como a sua com a Luna, com a Alana, eu desejo que outras pessoas tenham relações de amizade como a nossa, né? Que é disponível, que é disposta, que é respeitosa com o tempo, com o momento uma da outra, que puxa a orelha quando tem que puxar, mas que, sobretudo, tem um amor que vem de um respeito. Então, muito obrigada. Eu te amo muito. Tenho muito orgulho da mulher que você é e da mulher que você está se tornando. Estou aqui, sempre vou estar por você. Obrigada mesmo. Ai, amiga, que lindo! Nossa, meu Deus, vou chorar. Olha, que palavras lindas, assim, amiga, obrigada, obrigada. Como eu disse, né, assim, eu acho que eu mesma precisava dessa live. Eu realmente não tenho feito, nem no meu perfil, e também não tenho. é, eu também não tenho aceitado, assim, porque, né, você vai na live e aí a coisa não vai num caminho que você acredita muito, então eu tenho me resguardado em relação a isso. E foi um prazer, assim, lógico que eu toparia, assim. A gente custou a conseguir uma data, né? Que bom a gente conseguiu achar essa data, o horário. Eu achei que era semana passada, gente. Semana passada eu falei assim, minha filha, mas cadê os negócios para divulgar que não tem, né? Assim, e assim, você tá muito, eu falei, você tá muito tranquila. E não, era essa semana, né? Que é uma loucura. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, por essa live. Muito obrigada a todas as pessoas que entraram. Muito obrigada pelas pessoas que ainda vão entrar e que vão acessar e que vão ter essa oportunidade de vir aqui nessa live e tantas outras que já têm, aquelas que ainda terão. E, amiga, assim, poxa, você foi tão carinhosa assim com as suas palavras e eu não sei nem como eu posso devolver, porque tudo que eu falar vai ser muito pouco, assim, mas eu acho que uma coisa só que eu poderia é que se você não tem consciência disso, mas eu talvez acho que você tenha, assim, que você entenda o ser de luz mesmo que você é, assim. O meu sogro é da Umbanda, né? E quando eu falei com ele, você o conheceu, quando eu falei com ele que você era filha de Nanã, né? E aí ele falou assim, ela tem mesmo um jeitinho. E aí eu falei assim, gente, realmente faz todo sentido, né? Assim, porque você é essa pessoa que procura, mas é essa pessoa que está sempre com muita sabedoria e tendo insights e é profunda, assim, gosta da profundidade das coisas. E que bom, assim, e que oportunidade é para as pessoas que têm você. Acho que isso é o que eu quero te falar, assim. É uma oportunidade para mim, sabe? É uma oportunidade para mim ter você. É uma oportunidade para mim saber o quanto que você é luz, ilumina, é interessada a iluminar. Assim. Você é uma pessoa interessada a iluminar o espaço, as pessoas. Então, muito obrigada, assim, muito obrigada por esse momento. E esse momento foi um momento de luz para mim, assim. Eu vou sair daqui cheia de insights, vou encher mãozão de coisas
Porque também foi um momento importante para mim. Então, muito obrigada, Desculpa assim. aí, Alana. É isso. Se precisar, liga. A gente faz uma chamada, entendeu? Eu sei que eu vou sair daqui, depois eu vou receber uns podcasts e tá tudo certo. Obrigada, Denise, que tá aqui falando que amor. É, é isso, essa live é pra falar de amor, amor, de amizades, né? Amor de mulheres que se admiram e que se orgulham da história uma das outras. E a gente vai estar sempre aqui contando as nossas histórias por essa ótica. Obrigada. Semana que vem vai ter mais. Dia 3 a bonitinha tá aqui, que é a Gi. Vai ter também, dia 3 de setembro. Então, assim, acompanhe, porque esse é um projeto que eu quero criar raízes com ele, porque eu sei que tem muita gente ainda para falar e contar a sua história, né, sob a sua ótica. Obrigada, amiga. Um beijo, beijo, Obrigada a você. Alana. Qualquer coisa grita. Beijo, Amo obrigada, você. amiga. Beijo a todo Beijo. mundo. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.